Fala galera, sejam bem-vindos a este canal aqui, professor Ricardo Carvalho na área, disciplina Geografia. Nossa videoaula de hoje tem como tema dinâmica de união e fragmentação do continente europeu, certo? Então lápis e caneta na mão, bons estudos! Olá a todos, então vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Eu coloquei aí na telinha um mapa atualizado do continente europeu, né? Então, como vocês podem observar aí no mapa, o continente europeu ele apresenta uma considerável quantidade de países. E alguns países, em termos de extensão territorial, são enormes, como por exemplo a Rússia, esse país que eu destaquei aí em vermelho, certo? Então, e em contrapartida, nós vamos encontrar no continente europeu alguns países que apresentam uma minúscula extensão de terra. Exemplo disso é o Vaticano, que possui menos de 1 km², certo? Então, esta é a atual divisão político-administrativa do continente europeu. E esta atual divisão político-administrativa, para ela, a configuração que ela apresenta atualmente, ela passou por uma série de transformações ao longo do tempo. E essas transformações, ora, contribuíram para unificar várias partes do continente europeu e ora, elas contribuíram para fragmentar algumas regiões do continente europeu. Então, é válido destacar a contribuição aí na atuação desse processo histórico, a contribuição da expansão do Império Romano, que foi um império que dominou grande parte do território europeu. Então, lembrando que expansão do território romano retrata a questão de domínio de um determinado espaço geográfico. E a gente vai perceber também, é válido destacar, que depois da expansão do Império Romano, o território europeu ele passou por um advento, por um momento chamado de Idade Moderna, que foi um movimento que possibilitou o surgimento de vários estados que o espaço geográfico ao longo do tempo. Então, vale lembrar também a importância de uma personalidade europeia, né, que foi a figura de Napoleão Bonaparte, que em suas tentativas teve a contribuição de unificar parte do continente europeu, certo? Então, logo em seguida, nós podemos destacar também a atuação do Império Austro-Húngaro. E uma das consequências da atuação desse Império Austro-Húngaro, com diz respeito ao território europeu, foi o surgimento da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial ela é fruto de conflitos ocasionados pelo Império Austro-Húngaro. Então, eu vou chamar aí na telinha um mapa do cenário europeu para vocês observarem como ficou configurada a Europa no pós-Primeira Guerra Mundial. Vou chamar aqui um mapa na telinha, certo? Está aí na configuração do continente europeu no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, vocês podem observar aí, de acordo com a legenda, que nesse contexto aí surgiram alguns novos países aí dentro deste contexto. Então, vou circular aqui, né, quais foram os países que surgiram em consequência da Primeira Guerra Mundial. Foram estes que estão destacados em vermelho. Então, como vocês podem observar, o continente europeu, ora, ele se unifica em algumas regiões, ora, ele se fragmenta, certo? Então, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora sobre
Segunda Guerra Mundial, certo? Então, quais foram as implicações da Segunda Guerra Mundial para com o cenário europeu? Deixa eu chamar aqui. Pronto. Então, uma das consequências do advento da Segunda Guerra Mundial e seu desfecho foi a divisão, ou seja, a regionalização da Europa de acordo com suas ideologias socioeconômicas ocasionadas naquele momento, naquela ocasião, certo? Então, uma delas foi a construção de uma barreira física conhecida como o Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim foi uma barreira física instalada entre o país chamado Alemanha e a dividiu, né? Quer dizer, dividiu a Alemanha em duas. A Alemanha Oriental, que é essa parte aqui da Alemanha, deixa eu destacar aqui, ó, certo? Em vermelho. Essa Alemanha ficou conhecida como Alemanha Oriental, que naquela ocasião estava sob domínio soviético e domínio influência do socialismo. E por outro lado, nós temos do outro lado de cá, né, um modelo econômico oposto, que é chamado de capitalismo. E esse capitalismo estava sendo aí influente na Alemanha Ocidental, que se encontrava naquela ocasião mais uma vez eu estou retratando aí uma das consequências para o cenário europeu foi uma divisão de um país em dois, a Alemanha Oriental e a Alemanha, uma sob domínio soviético, socialista, outra sob domínio norte-americano, francês e britânico, capitalista, certo? Então, outra coisa importante destacar é diferenciar Muro de Berlim e Cortina de Ferro, que foi uma denominação também que surgiu durante a Guerra Fria. Então, vou chamar aqui na tela mais uma vez um mapinha para diferenciar Muro de Berlim e Cortina de Ferro. Pronto. Então, nessa telinha agora, nós temos uma regionalização de todo o continente período pós-guerra. Então ele foi dividido em Europa Ocidental e Europa Oriental, certo? Então, o que foi que dividiu essa Europa? Foi uma linha imaginária estabelecida de norte a sul do continente. Eu vou delimitar aí para vocês verem essa linha, onde ela passa. Então, esta linha imaginária ela foi conhecida como Cortina de Ferro e serviu para separar o continente europeu e também posteriormente o mundo em capitalismo e socialismo. Então, uma das diferenças entre Cortina de Ferro e Muro de Berlim é que um é uma linha imaginária que serviu para separar um continente, né, de norte a sul, e o outro é uma barreira física que foi instalada em um único país, que foi. São as diferenças básicas entre Muro de Berlim e ambos. É bom lembrar que ambas regionalizações aconteceram durante a Guerra Fria, ok? Então, vamos agora para o próximo passo da nossa aula, que é entender como foi que o continente europeu ele se formou ao longo de um processo histórico. Deixa eu chamar o mapinha aqui. Pronto, então nós temos aí um mapa intitulado Evolução da que a União Europeia também ela passou por uma evolução, desde seu surgimento até a atualidade. Então vocês podem observar na telinha aí pela legenda que o pontapé da União Europeia
aconteceu em 1957, através do Tratado de Roma. Então, alguns países deram o pontapé inicial a esta evolução importante no os países, né, pioneiros na formação da União Europeia, que é a Alemanha, Itália, Bélgica, entre outros, certo? Então, de acordo com a legenda aí do mapa, a União Europeia iniciou-se em 1957 através do Tratado de Roma e hoje conta com, segundo aí estudiosos, certo? Então, é importante lembrar que nesse pontapé inicial em 1957, ainda este movimento aí não era chamado de União Europeia, e sim Mercado Comum Europeu, composto inicialmente por 6 países. E qual é a segunda fase da evolução da União Europeia? Ela aconteceu por conta de um novo tratado, conhecido como Tratado de Maastricht, que aconteceu em 1992. Então, esse novo tratado, ele de fato configurou uma denominação nova para esse movimento aí no cenário europeu. Então, a partir desse momento, nós podemos perceber, né, que esse movimento ele recebeu proposto que uma união monetária, quer dizer, uma união para que fizesse com que o bloco econômico tivesse uma moeda única que circulasse entre seus países membros. Além disso, essa evolução aí passou por uma terceira fase que se deu através do Tratado de Lisboa, certo? Então foi nesse tratado que criou-se um acordo, estabeleceu-se um acordo chamado de Acordo Schengen. Então esse acordo ele estabeleceu o fim de barreiras fronteiriças, né, entre os países membros, ou seja, as pessoas poderiam, né, as pessoas que faziam parte dos países membros poderiam circular livremente entre estes países, certo? Então, eu vou chamar aqui que retrata o espaço Schengen. Então, vocês podem observar que esse acordo aí, realizado dentro do Tratado de Lisboa, ele englobou, né, a maioria também dos países que já faziam parte da União Europeia. Então, só não faziam parte aí desse acordo essas regiões aí, deixa eu chamar a telinha, aqui editar, essas regiões que não estão destacadas em azul escuro, certo? Então, mais uma vez, o espaço Schengen ele aconteceu dentro do contexto do Tratado de Lisboa e era um tratado voltado para a questão da migração entre pessoas aí da União Europeia, certo? Mas, alguns autores, né, alguns estudiosos, eles dizem que a União Europeia, a proposta estudada atualmente é que se haja uma união política, né? O que é uma união política? É uma união estabelecida através de uma legislação que pudesse contemplar todos os países. E daí, a partir disso, surgem desafios dentro do cenário europeu. Um dos desafios é como é que se vai se unir um continente diversificado em termos de língua, um continente que apresenta entre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre os países, um continente que ainda apresenta desemprego, desafios, unificar politicamente o continente europeu, são essas questões que eu acabei de levantar, certo, turma? Então, espero que essa pequena aula tenha contribuído aí para a ampliação do conhecimento de vocês. Estou aberto às dúvidas e
Até o próximo vídeo aula, se Deus permitir. Um abraço a todos.